Eu gostaria de compartilhar com você aqui uma palavra e eu creio que vai abençoar alguém, abençoar o coração, fortalecer a tua vida, viu? Então eu quero deixar aqui uma meditação. Salmo 1, o versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Esse texto aqui do Salmo 1, Salmo 1 até o 3, né? Eu lembro que foi um dos trechos da palavra que eu tive que decorar logo bem recém-convertido. Porque aí o salmista ele vai mostrando o caminho que é por onde a gente não deve ir, né? E a meditação na palavra de Deus que traz para nós aí os efeitos do Senhor na nossa vida, né? E eu entendo aqui então que ser uma árvore plantada junto ao ribeiros de água do Senhor, ela é uma consequência de uma decisão de andar com Deus, né? Então não adianta só a gente declarar de maneira fantasiosa, né? E articulada um texto sem que haja realmente a prática que a palavra está nos dando orientação, nos mostrando, né? Então quando ele fala bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Aí ele fala, ele é, né, esse homem, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E a frase que me veio foi a árvore plantada junto ao ribeiro de água. E quando então eu vi que a direção aqui da palavra está relacionada a estar junto à palavra de Deus, recebendo da palavra de Deus, da vida de Deus em nós, né, que a água ela vai representar isso, ela vai representar a vida, ela vai representar o Espírito Santo, a palavra vivificada, vai representar o fluxo, né, da vida de Deus em nós. Nós podemos entender de que não tem como a gente não ter o resultado da fonte, né? Então o Senhor é essa fonte de vida, o Senhor é essa palavra que transforma, é essa palavra poderosa que vem do seu coração, do interior do coração do Pai, e ela opera aquilo que ela tem poder para operar, né? Porque Deus já deu a ordem, a palavra saiu, ela se torna operante. Então o Senhor traz essa palavra para nós dizendo, olha, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água é uma árvore que decide viver para mim, dentro do meu padrão, né? Não é uma árvore com um pé no mundo, um pé no reino, não é uma árvore que se divide aí sobre as coisas do mundo, abraçando, normalizando alguns pecados do mundo, né? Tá falando aí de santificação, de viver para Deus, de viver, de querer meditar na palavra do Senhor dia e noite. Esse meditar na palavra do Senhor dia e noite é assim, né? Você ficar com a cara na Bíblia dia e noite, né? Assim, literalmente. Mas é você ter a palavra de Deus, todo dia a porção da palavra, e essa palavra fica rodando em você. A palavra de Deus, ela fica ali conversando com você dia e noite. Pelo menos acontece comigo, né? Então, você medita mesmo e Deus vai trazendo assim expansão no entendimento espiritual e na vontade dele. E nós vimos ali no Salmo 23 que o pastoreio de Jesus, ele nos conduz para junto de águas de descanso, né? O Senhor, ele conduz o seu rebanho, suas ovelhas, para os lugares de revelação, os lugares de entendimento, os lugares onde a palavra de Deus vai trazer paz, né? Vai trazer orientação, condução. Então a resposta está na palavra do Senhor, vivificada pelo Espírito de Deus, né? Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7 e 8, o Senhor vai falar assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem. Aí ele fala, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas, a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Deus está falando, né, que o externo não influencia a vivência ou a dinâmica de vida daquele que está firmado no Senhor. Então pode vir sequidão, mas a sequidão não vai determinar como é que você vai ficar. O tempo do deserto não vai determinar qual vai ser realmente o teu estado, porque existe um rio que te sustenta, existe uma realidade de Deus que é atuante na nossa vida, no nosso coração, é onde nós fazemos a diferença. Né? Nós não fazemos a diferença quando somos iguais a todos, né? Então, todos têm a mesma luta, mas a diferença vai estar quando a nossa fé está firmada no Senhor e o Senhor opera no meio daquela luta, segundo o seu poder, a operação do seu poder, né? Para com aqueles que confiam nele.
Nós podemos também ver em Ezequiel, né, Ezequiel 47, sobre as águas que saem, o rio que sai do trono, né, Ezequiel 47, vai falar que tem um rio que sai do trono, sai da cidade de Deus, né, ele vem desse lugar, pelo templo, né, e nesse rio há uma expansão de conhecimento e de entregas. Então, no rio que Ezequiel mostra, esse rio já é um profeta andando dentro de dimensões marcadas pelo o anjo do Senhor. E, e isso vai me mostrar que há profundidades, né? Há profundidades das águas de Deus para nós, para termos ali um resultado onde a gente não tem condição de promover sem a palavra de Deus, né? Porque Ezequiel, quando ele tem a experiência da última medição, ele tem que nadar, não tem mais como ele andar, ele tem que se entregar. Então uma confiança, como falou em Jeremias, o homem que confia, né? É esse homem que vai chegar nesse nível, essa confiança vai chegar num ponto em que nós temos que realmente descansar, como o pastor nos conduziu para essa água, né? E nadar. E aí nós vamos ver quão frutífero é a margem, né, de toda esse trajeto de Deus na nossa vida, né? Que o rio tem ali o seu trecho para correr, né? O seu trajeto. E aquela margem, então, ela é uma margem que é revelada para o profeta, uma margem totalmente restaurada, frutífera, né? E isso também tem a ver com a geografia de Israel. Isso fica para a próxima. Nós vamos também para João 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana em Samaria, no poço, que ele pede água, e aquela mulher, naquela conversa com ele fala, aquele porém, no versículo 14 do capítulo 4, fala assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Está lá de novo o Senhor mostrando todo envolvimento com as águas de Deus na nossa vida. Então, quem tem sede, né? Quem está precisando mais da palavra, mais do Espírito, mais de Deus, mais de Jesus, mais da vida de Deus em si, Jesus está dizendo: se me pedir, eu darei a água, né? Eu darei mais dessa presença. Mas ele não para aqui, né? Ele fala lá no capítulo 7, no versículo 18, não, 38, ele diz: quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, Deus está falando sobre as águas do reino, sobre a vida do reino, sobre o fluir do Espírito, sobre a força de Deus, revigoramento, refrigério, nutrição. Deus está falando sobre vida, futuro. Essa árvore vai mostrar futuro, essa árvore vai dizer há uma reprodução, há uma extensão. Cada semente de cada fruto que cai no chão de uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela vai se multiplicar. Então nós temos condição de dar, de reproduzir, entendendo aí a imagem da árvore plantada junto ao ribeiro, uma vida que está ali junto de Deus, que não se abstém, na verdade, se abstém de coisas do mundo para viver a palavra do Senhor, né? E nós podemos ver que Deus está apontando para uma árvore que ela vai passar por todas as estações, mas ela não vai sofrer danos, porque não vai alterar sua identidade, não vai alterar seu destino, porque tem uma água poderosa sustentando as raízes dela, né? Então nós vamos ver isso em Jeremias também, Jeremias falando dessa produtividade abençoada do Senhor na vida do crente, na vida daquele que confia no Senhor. Nós vamos ver que nós não estamos só, que Jesus é esse pastor que nos leva para essas águas. Abre a palavra, comece a receber a palavra, a beber das águas da palavra, comece a deixar o Espírito Santo limpar, porque essas águas limpam também, né? Assim como o Rio Jordão foi um palco para limpar toda a lepra de Naamã, um batismo, né? Ali Naamã se batizou. A palavra de Deus vem mostrando que o banho da purificação, né, que começou mesmo essa orientação de Deus, essa lei de Deus sobre o banho da purificação, foi quando foi instituído o sacerdócio de Arão, e ali foi o primeiro banho da purificação, e depois esse banho veio sendo feito, né, e chama, onde tinha os lugares do banho chamavam mikvah, né? E esse banho tem que ser nas águas, tem que se mergulhar nas águas de Deus, né? Mostrando purificação, mostrando limpeza, remoção mesmo do pecado. Vai apontar para o batismo de João Batista, dizendo, olha, é o batismo do arrependimento, é o batismo onde você tem que mergulhar na palavra, se arrepender mesmo, mergulhar no sangue de Jesus, ser purificado. Vai mostrar
essa condução de se envolver por completo com aquilo, né? De dizer, Jesus, quero mudanças completas na minha vida. Então nós vamos ver como Deus está trabalhando com as águas hoje nesse dia para nós. Então as águas do Senhor, ela vem trazer revigoramento no teu espírito. Se você está fraco, se você está sentindo cansado, se você está aí sentindo que está se definhando, se lembre das suas raízes, onde que elas estão. Elas têm que estar nas águas do Senhor. Ela não importa o tempo, não importa se vai estar sequidão do lado de fora, se está tudo acontecendo. Deus está dizendo, não, o que vai sustentar você não são os fatores externos, mas aquilo que eu tenho de eterno dentro de você, que já foi colocado. Nós vamos ver aí a mulher samaritana vivendo uma realidade tão destruída, né, sem esperança, e ali chega a voz da esperança dizendo, se você me pedir, eu vou te dar dessas águas, e essas águas elas vão fazer de você uma fonte, e você vai jorrar para a vida eterna. Né? Muitas vezes nós estamos muito na condição dos sedentos, né? A gente só quer beber, mas Jesus também quer transformar a nossa realidade para que sejamos fonte, né? Porque ele vai falar em João lá dizendo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Como é que eu vou crer em Jesus se eu não conheço as Escrituras, né? Do seu ventre vai fluir um rio de água viva. Então eu quero deixar essa palavra para você ser restaurado nesse dia. Tem palavra de Deus para você. Abra a Bíblia aí, porque Deus vai abrir a boca dele para falar com você. Se você está cansado, se você está aí todo fraco na fé, não sabe se é, se não é, se afaste desses caminhos de pecadores, se afaste dos caminhos dos ímpios, se afaste dos caminhos, os caminhos da mente deles também, né? Faça o que Paulo falou, faça um culto racional aí poderoso, levante seu coração, olhe para Jesus, olhe para a marca que você tem, olhe para a aliança de Deus com você, comece a entender o rio da palavra de Deus na sua vida, o Espírito Santo está aí no seu lado.